Olá, muito boa tarde. O ciclo da liturgia católica termina este domingo com a afirmação de que há um rei do universo. Um rei com uma identidade e funções apresentadas apenas pelos textos da Bíblia, nomeadamente os que agora vamos analisar com os convidados do programa Eclésia, o padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e o cônego António Rego, jornalista. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Há 3 textos que vamos analisar em detalhe com o vosso contributo. Antes, o contexto em que eles são proclamados nas Eucaristias deste domingo, que é, cônego António Rego, o fim de um ciclo litúrgico, o fim de um jubileu da misericórdia e uma festa de Cristo Rei. De que forma é que estes três temas criam sintonia entre eles? Começarei por dizer que não é o fim do mundo, mas o fim do Jubileu da Misericórdia acho qualquer coisa de memorável e que se vai prolongar na Igreja. Fez-me muito bem, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista pastoral, à Igreja, refazer no coração esta palavra misericórdia, que foi tão bem lançada e aberta no dia 8 de dezembro. Sabem porquê? Por causa do Concílio Vaticano II. Ou seja, para tentar trazer aos cristãos e ao mundo essa concepção do abraço da Igreja com o mundo, do Pai com o mundo, da misericórdia de Deus com cada um de nós. E essa misericórdia foi, temos de dizer, tratada lição por lição, eu diria semana por semana, pelo Papa Francisco, que foi um profeta particular desta misericórdia, onde sempre quis assambarcar a todos. Por isso, julgo que ficará uma marca profunda deste jubileu e quando se encerrar a Porta Santa, que se abra ainda mais o coração das pessoas a esta realidade que nós dizíamos tantas vezes de uma forma quase leviana e que agora eu próprio sinto que tenho de a pensar, de a assumir e de a pôr em prática. Por causa, sobretudo, dos gestos que o Papa fez ao longo deste jubileu? Exato, ele pregou mais com gestos do que com palavras. Mas, entretanto, intercalava cada um destes gestos com uma pequena frase, sempre tocante. E às sextas-feiras tinha sempre um gesto particular, até às vezes surpreendente, quase heterodoxo, de experimentar a misericórdia junto de pessoas, ou de doentes, ou até de prisioneiros, ou de marginais. Ele praticou a misericórdia para o mundo e mostrou ao mundo que é a misericórdia e até disse que não é um exclusivo nem dos cristãos, nem dos religiosos, mas é do coração humano, porque vem de Deus. Padre Armindo, eu passava já o comentário para si. Parece que todo este tema da misericórdia é paradoxal com a afirmação de que há um rei no meio disto tudo. Um pouco. De facto, nos tempos que correm, quando as monarquias por todo o mundo estão um pouco em crise, quando elas próprias se deixaram entrar em crise, quando causaram vários escândalos a nível mundial, pareceria pouco interessante que a Igreja tenha e mantenha uma festa em honra de Cristo Rei. Mas se perspectivar esta festa de Cristo Rei do Universo no sentido em que a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, nos apresenta, então faz todo o sentido, porque Jesus Cristo, enquanto Rei do Universo, não vai fazer competição com os reinos do mundo. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O reino dele e o reinado dele está a outro nível, está noutro plano. Não é no plano do poderio das armas, o poderio militar, o poderio da força, mas é o poder do amor. A omnipotência do amor. Deus é omnipotente precisamente através do amor. E Jesus, enquanto Rei, revela-nos toda essa realidade de Deus a reinar através do amor, e Jesus também. Penso até que a festa de Cristo Rei é a subversão completa do conceito do Rei como poder, como esmagador, como dominador, porque ele vem, efetivamente, afirmar os valores do amor, do serviço, do perdão, e nós vemos, por exemplo, no Evangelho de hoje, como esse reinado está completamente fora dos conceitos convencionais do poderio, quando ele está numa cruz, e é aí que ele se manifesta como rei na sua situação mais humilhada
iremos certamente ouvir. Vamos ver esse texto. Antes, a própria imagem de Cristo Rei, por exemplo, a que temos em Almada, é também com o sinal do abraço. É um sinal também que dizia do abraço. acerca da misericórdia. E penso que há que dizê-lo, que durante algum tempo a Igreja, mesmo espiritualmente, puxava muito mais por esse aspecto do Senhor do Universo, daquele que vai receber, digamos, nos seus braços todo o mundo, do que este do serviço. Também penso que são perspectivas históricas que vão evoluindo, não se negam, mas que vão evoluindo e que hoje, agora, que nos sabe muito bem ter um abraço de Cristo Rei, enfim, naquela altura, naquela altitude, perante uma cidade, tem o seu significado interessante. Vamos ver, para além de todas essas imagens e simbolismos, de que forma é que os textos da Bíblia, 3 textos, nos falam de Cristo Rei. Desde logo, o texto do Evangelho que nós escutamos neste domingo, vamos ver de que forma apresenta Cristo como Rei do Universo. Naquele tempo, os chefes dos judeus zombavam de Jesus, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados troçavam dele, aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu: não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Padre Armindo Vaz, o ambiente deste texto dirá tudo acerca de quem é este rei. Estamos a falar de um rei que está crucificado numa cruz. E enquanto está crucificado, encontramos aqui neste trecho do Evangelho 4 reações. 3 delas contra o crucificado, mas uma delas está a favor do crucificado. 3 contra. Os chefes dos judeus zombavam de Jesus, os soldados troçavam dele, um dos malfeitores insultava-o. Mas o outro malfeitor tomou a palavra repreendendo-o, dizendo: não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Nós estamos aqui por alguma razão. Ele não há uma causa para estar assim condenado e a sofrer. Ou seja, aparentemente, estes 3 que reagiram contra o Jesus crucificado não tinham percebido a razão pela qual ele estava na cruz. Pensavam que poderia ter sido por algum crime, como era o caso deles. Enquanto que o outro crucificado percebeu a razão pela qual Jesus estava na cruz. Não era por ser um malfeitor, mas era por amor que ele estava ali. E então, tendo percebido essa razão, ele acolheu-a em pleno e abriu-se a este amor de Jesus. Ele fala da sua realeza. É muito por não é só por esta palavra que este trecho foi escolhido para aqui, mas a verdade é que este trecho também fala da realeza de Jesus. Lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. E Jesus responde-lhe que, pelo menos deixa-nos entender isso, a minha realeza é levar-te a ti para o paraíso, isto é, para o reino de Deus, integrar-te, incorporar-te, acolher-te de braços abertos no reino do meu Pai, isto é, no reino de Deus. E essa é a realeza que se celebra. É nisso que consiste, então, o reinado de Deus no mundo
através de Jesus. Mas atenção que o seu trono não é um trono de poder, continuamos a repeti-lo, o seu trono verdadeiro é a cruz. É aí que ele manifestou verdadeiramente o seu poder, mas através do perdão e do amor. E isto é que acaba por ser desconcertante, Padre Rego? Desconcertante. Eu acho que se tocam aqui os dois polos. O mais sublime de Jesus, afirmar que ele é o Messias, onde está aqui, que ele salva, que ele eleva, que ele coloca no paraíso, na situação mais humilhante da sua vida, que é preso numa cruz, onde será desnudado. Onde também não nos esquecemos, onde saíram as palavras mais nobres da humanidade, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem, ou seja, daquela cruz que hoje é o nosso símbolo, não o esquecemos também. Os cristãos hoje assinam, digamos, a sua marca com a cruz, onde o mais alto e o mais humilhante de Jesus acontece, onde nós também estamos, e depois também já como estamos neste contexto, não esquecemos nem Maria, nem João, nem aqueles pequeninos que estiveram no silêncio, porque além dos soldados, além dos judeus, além dos malfeitores, estiveram os silenciosos, os que o contemplaram, que não vem referido aqui diretamente, mas que penso que se integram bem dentro deste contexto. Mas isto é uma nobreza para nós. A cruz é que nos faz, toda a nossa glória está, diz São Paulo, está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não há de ser fácil convencer com quem falar connosco de que, de facto, a cruz é um grande trono. Exatamente, mas eu julgo que as pessoas acabam por compreender, porque Jesus Cristo viesse como um rei normal, com tropas para impor, para vencer, para esmagar. Isso fazem muitos, como ele é que mais ninguém fez. Essa originalidade de trazer esses dois elementos e os conjugar. E depois, é sempre importante a gente ver a cruz não apenas como um castigo, não apenas como uma humilhação, mas como uma dádiva. E é esta dádiva que lhe entrega toda a nobreza e toda a grandeza. Este rei que reina do alto de uma cruz surpreende realmente e perturba-nos. Se calhar é por isso que não atrai a muita gente. Perturba-nos porque ele exige mudança. Ele exige mudança no estilo de vida. Isto é, passar da ambição, do poder, para o serviço, para o perdão. Nós temos o texto de Lucas, onde Jesus disse-lhes: os reis das nações imperam sobre elas e os que nelas exercem autoridade são chamados benfeitores. Convosco não deve ser assim. O que for maior entre vós, seja como o menor, e aquele que mandar, seja como aquele que serve. Isto perturba, porque exige. Vejamos no Antigo Testamento, uns séculos antes, de que forma é que este tema da realeza se foi colocando. Analisemos o texto da primeira leitura, na profecia de Samuel. Em contexto é que se disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, tu serás rei de Israel. Sim, trata-se do rei David. Veja, no texto do Evangelho mencionava-se 2 vezes o Messias. Se és o Messias, se é o Messias de Deus, que se salva a si mesmo e a nós. E depois, mais adiante, diz-se: tu és o Messias. Tu és o Messias. Messias é a palavra hebraica que significa ungido e que em grego se diz Cristo. Tu és o Messias, isto é, tu és o ungido, tu és aquele que herda a tradição da esperança do povo de Israel, portanto de nós, num rei. Tu és o ungido, Deus, salva-te. Essa era a função do rei, era salvar as pessoas, proteger as pessoas, defendê-las dos males. Ora, portanto, esse Messias, que aparece no Novo Testamento, remete-nos diretamente para o rei de Israel enquanto ungido. Sagrado e consagrado por um profeta, era uma consagração. Neste caso aqui é a unção do rei David. Era David. Foi o símbolo muito particular que concentrava todas estas esperanças, estas expectativas do povo de Israel, em alguém que, da dinastia de David, um filho de David, um sucessor na dinastia de David, libertasse o povo das sucessivas opressões e invasões que tinha. Ora bem,
o Novo Testamento concentra na pessoa de Jesus toda essa expectativa, toda essa esperança e vai chamá-lo depois o filho de David, a Jesus, o filho de David. David que foi grande realmente, foi um grande rei. Está a reinar já nos fins do segundo milénio, princípio do primeiro, isto é, de 1010 até 970 a.C., portanto no século X. E foi grande realmente, foi no seu tempo e com o seu filho Salomão que Israel alcançou o apogeu do poderio enquanto império. Mas a sua grandeza esteve tanto quando alargou as dimensões do território de Israel como quando pediu perdão de joelhos, por exemplo, rezando os salmos da misericórdia. Que exemplo é este? Bom, para já David, de facto, é a pessoa mais importante do povo judeu. Ainda hoje a gente sente que é a sua referência, foi quem mais projetou esse povo para o futuro, mas aqui o que disse o Padre Armindo, eu acentuava que é o sentido de um pecador, que ele foi um pecador e recebeu o perdão de Deus e sentiu a misericórdia de Deus. Há uma grande experiência em Davi, porque não foi simples também a sua queda, mas como ele recebe a misericórdia e o perdão de Deus e a reconciliação. Eu penso que aí também um homem que tinha a grandeza dele, que uniu o Norte e o Sul, que teve a importância política, vamos dizer assim, que ele teve, mas que tem a fragilidade de qualquer ser humano e com essa fragilidade, com o fé que tem, recebe a misericórdia de Deus. Gostava de fazer sobressair este aspecto, porque faz parte de qualquer ser humano, por maior que se pense, por mais importante, por mais poder que tenha. E temos visto muitas vezes, por exemplo, a política, os homens da política também a rastejar. Tantos que, de facto, têm dado muito pouco exemplo. São quase um escândalo público até serem políticos. E vemos até, por exemplo, o que se fala agora durante estas eleições, de gente que está num local tão nobre, mas que ocupa espiritualmente, muitas vezes, uma posição tão baixa. E como, digamos, também aqui, nós temos de perceber que é a complexidade do ser humano e é para esta complexidade que Deus vem trazer também o seu perdão, como trouxe o David, como lhe trouxe também a sua grandeza. Nesta análise que estamos a fazer a 3 textos da Bíblia, que se escuta nas missas de domingo, o tema da realeza cruza-se em todos eles. Também nesta segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses, Padre Armindo Vaz, é em torno de Cristo, como imagem de Deus, que se afirma essa realeza. É realmente. Paulo acentua bem esse aspecto, chamando-nos a atenção para o facto de que ele nos libertou. É próprio do rei libertar. Jesus também nos libertou. Mas de que é que nos libertou? Não das armas de inimigos humanos, e sim libertou-nos do poder das trevas, do nosso mal interior, aquele mal interior que depois causa males exteriores, reagindo mal contra as pessoas. Libertou-nos do poder das trevas e transferiu-nos para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos redenção, perdão dos pecados. Aí está tudo dito. Está concentrado, assim, em poucas palavras, em que consiste, qual é a função de Jesus enquanto o rei. Ao fim, ele volta à temática dizendo que ele é rei também na medida em que estabelece a paz. É próprio do rei. Fazer a paz entre as pessoas. Estabeleceu a paz pelo sangue da sua cruz. Pelo sangue da sua cruz. Não deveríamos ficar a pensar que a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, acentua este aspecto sanguinolento, sanguinário. Exato. O sangue é simplesmente a vida. Jesus estabeleceu a paz entre os que estão longe, entre os que estão perto, como David, que estabeleceu a paz entre as tribos do norte e as tribos do sul. Jesus estabeleceu a paz entre todas as pessoas, mas dando a vida na sua cruz. Em São Paulo, a gente praticamente em cada linha encontra um tratado, não é? E eu gosto muito, gostei muito de ouvir aqui o Padre Armindo, mas há aqui uma frase que é: Cristo é a imagem de Deus invisível.
Ora, a gente anda aqui à procura de Deus, anda muita gente, os crentes e os não crentes, andamos sempre à procura de Deus. Os jornalistas também. Hã? Os jornalistas também. Os jornalistas também, exatamente. E não metem mais a fotografia porque andam às voltas e não sabem, e quase sempre sai destruída até, porque o rosto de Deus... Agora, há uma coisa que é certa, é que o rosto de Jesus Cristo é a imagem de Deus. Está feita a imagem, está tirado o rótulo para a humanidade de Deus. Queremos saber quem é Ele, olhamos para Jesus Cristo. E dele temos o rosto, temos as mãos, temos o seu caminhar, temos o seu falar, temos o seu perdoar, temos o seu acolher, temos o seu ser claro. Portanto, essa imagem de Jesus, para nós é tudo. E agora que estamos, Quem digamos... vê o Pai. Vê o Pai. Quem me vê, Quem vê o me vê, Pai. vê o Pai, exato. Eu e o Pai somos um. Exatamente, exatamente. E como São Paulo aqui me dá este toque que engloba tudo isto. Mas nós precisamos disto, porque às vezes andamos estonteados à procura de Deus. Mas onde é que Ele está? Onde é que Ele está? Onde é que Ele se encontra? Eu não o vejo, eu vejo a televisão, não vejo Deus, vejo os jornais, as notícias, vejo os amigos. Onde é que Ele está? Está em Jesus Cristo. Quem o vê, vê o Pai. Fica essa síntese nesta leitura que se escuta neste domingo e, por certo, pode, enfim, ajudar também a esta conclusão de um jubileu, de um ciclo litúrgico e à celebração de Cristo, Rei do Universo. Agradeço por terem estado neste programa. Já está na hora, já? Já está na hora, já que já terminou o tempo. Fica, a reflexão continua nas fala comunidades. Pouco, isto passa depressa. É bom sinal, é bom sinal. Muito obrigado. Voltamos a encontrar-nos de hoje 8 dias para analisar outros 3 textos. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.